um certo problema, né, que a fonoaudiologia vai olhar, na verdade todo mundo vai olhar para aquilo ali como, ó, essa voz tem um problema, ou não está como, vamos botar assim, a natureza criou, né, se desenvolveu um problema por conta do uso, vamos botar assim, né, ou de má formação, também pode acontecer. Mas mesmo isso pode fazer a pessoa ter uma carreira artística sem problema nenhum. É claro que daí vão existir limitações por causa daquela doença, por causa daquele problema específico, né? E aí se torna muito importante o professor de canto, junto com o fonoaudiólogo, terem esse entendimento. O professor de canto, a nível fisiológico, para ele saber os limites daquela problemática, e o fonoaudiólogo, a visão artística do cantor. Para que ele possa saber, olha, se eu disser que não canta, ele vai cantar, ele vai, tipo, tá, muda de fono, pega um que te diga o que tu quer ouvir. Então, os fonoaudiólogos, e aí eu me coloco junto, tem que começar a pensar um pouco mais na parte artística, no uso artístico da voz, porque senão a gente acaba sendo muito castrativo, né? Castrando os cantores. Certo? E aí a gente tem acaba sendo um tiro no pé, porque ao invés da gente melhorar a voz daquela pessoa, ajudar aquela pessoa, dar uma saída para ela, a gente afasta ela da fonoaudiologia, porque a gente é visto como carrasco. Sim. Não, esse cara aí vai dizer para eu não fazer, então para que eu vou lá? A gente, como cantor, tem um certo receio, às vezes, de ir ao fonoaudiólogo, né? Dá um medinho. Eu, como fonoaudiólogo, tenho receio, às vezes. Eu prefiro não saber o que eu tenho, deixa a minha vida seguir, né? Mais ou menos assim. Quando o tratamento e o acompanhamento pode ser, de fato, um acompanhamento, e não um baque, né? Vai ser um acompanhamento. Acaba virando uma briga, né? O professor de canto vê que o cara consegue fazer várias coisas e o fonoaudiólogo diz, não pode. Tem que ser uma parceria, não um confronto. E isso é muito bom que vocês fonoaudiólogos, né? E cantores maravilhosos estejam lidando com essas duas jornadas e abrindo a percepção para quem só canta. Às vezes é o meu caso e o caso de muitas pessoas que podem estar assistindo. Agora, eu queria comentar duas coisas com você. A gente tem um cantor gospel que se chama Leonardo Gonçalves, que está enfrentando um problema vocal, mas parece que é definitivo esse problema. E vai acontecer exatamente como você falou. Ele vai ter uma limitação, mas ele não vai encerrar a carreira. Ele não vai deixar de cantar, nós não vamos deixar de ouvir Leonardo Gonçalves, nós gostamos muito dele, e ele falou isso numa live. E acho que vai ao encontro do que você falou agora, né? Que é a questão de identificar um problema e conseguir seguir a carreira com esse problema. Você acompanhou esse processo? O processo dele, especificamente, eu não acompanhei, né? Porque, ultimamente, eu tenho focado mais em vozes artísticas não cantadas. Então, aí a gente vai entrar no teatro, na dublagem, né? Comunicação profissional também, apesar de não ser entendido como arte, né? Apesar de a gente dizer, os repórteres são artistas, mas eu digo artes que criam personagens vocais, né? Tenho trabalhado com essas áreas também, locução, jornalismo. E aí, para o canto, eu tenho caído muito em questões de teatro musical. Como a linha do Leonardo foge um pouquinho disso, né? Vai para um estilo de canto já mais fechado, mas sai um pouco da performance teatral. Eu tenho acompanhado só algumas postagens, assim, eu vi por cima o caso dele. Pelo que eu entendi, foi um caso de paralisia de prega vocal, até onde eu vi, não lembro exatamente se foi isso. Existem vários graus de paralisia de prega, existem várias causas para isso também. Então, é sempre importante saber o que levou ele a ter essa paralisia, né? E se ela literalmente veio para ficar, certo? Se ela tem uma recuperação lenta, se dependem de outros processos, né? Se são outras coisas que estão influenciando para ele ter uma paralisia de prega vocal,
Uhum. Se são questões musculares, neuromusculares, né, questão de nervos, enfim, cirúrgicas, às vezes depois de uma cirurgia, o paciente fica com paralisia de prega vocal, mas ela sai depois de um tempo. Alguns se recuperam sozinhos, outros precisam fazer um processo de fonoterapia. Na dúvida, como a gente não sabe se ele vai se recuperar sozinho ou não, a gente sempre indica fonoterapia. É sempre indicado, o médico sempre faz essa indicação, né? E aí entra essa questão de parceria de professor de canto e fonoaudiólogo, certo? Sim. A fono, no caso, tem que entender do lado artístico do cantor, porque aí tem uma repercussão psicológica, uma repercussão não só física, né, dele não conseguir se comunicar. Pensa no dia a dia de uma pessoa que tem paralisia, né, de prega vocal. Ele não tem paralisia só quando canta. Ele tem paralisia de prega vocal quando ele acorda de manhã, quando ele quer ir na feira, pedir 1 quilo de tomate para o atendente, né, quando ele vai falar no telefone, certo? Então, esse é um impacto que sai da esfera do canto, mas está na esfera do canto também, né? Se a gente pegar, assim, comparar, por exemplo, dubladores com cantores, a gente vai ver que as técnicas de distorção vocal, por exemplo, drives, vibratos, coisas desse tipo, estão também dentro da dublagem, certo? Então, por exemplo, falar sobre esse assunto, porque a gente vai abrir as portas para um assunto muito legal que fez com que eu conhecesse mais um pouco do seu trabalho. Porque você também tem um canal no YouTube, que vai estar aqui no finalzinho na descrição, onde você faz um trabalho incrível, na minha opinião, obrigado. descrevendo, orientando, informando de forma técnica para quem já tem um pouco de conhecimento da articulação, de como falar, de como cantar. E você utiliza dublagens e personagens tradicionais, personagens dos desenhos animados, o que é muito legal. Como que você chegou e como essa ideia chegou para você? Vamos lá. Vem um pouco disso, né? Dessa separação entre o que é fala e o que é canto, certo? A conclusão de que a gente chega, né? Bom, se as técnicas de voz são as mesmas, mas aqui o cara está falando e aqui o cara está cantando, então o que diferencia a fala do canto não são as técnicas. Como eu não me considero imitador e nem dublador, né? Primeiro que eu não tenho curso de dublagem. Ator eu sou porque eu tenho uma carreira, digamos assim, de teatro, né? Eu fiz um grande tempo de teatro, participei de montagem de peças e tudo mais. Imitador porque não me considero imitador porque as questões da imitação não são coisas que me atraem para estudo, mas não é uma coisa assim, vou desenvolver uma carreira de imitador. Não é algo que eu busque, né? Apesar de, claro, gostar de brincar com a imitação. A partir da imitação, eu encontrei, então, portas para conseguir ensinar vozes, ensinar habilidades vocais para os outros. No canto, a gente vai ter a base do piano. Agora, quando tu tira o piano, a gente fica, como é que eu ensino voz? Eu não tenho como dizer, faz mais agudo. Mais agudo em relação ao quê? Né? Qual a referência? Isso. E aí, com os personagens, aí eu consigo. Então, antes de eu montar o personagem no vídeo, eu monto vários esquemas de voz, fonte e filtro, e aí no final do vídeo a gente chega na voz do personagem. Então, vamos fazer um exemplo aqui do que você está falando. Podemos. Você pode mostrar para a gente aí do que tem lá no seu canal, várias coisas que tem muito legais, muito interessantes no seu canal, e que você vai poder passar aqui agora. Vamos de Pato Donald? Pato Donald. Pato Donald é legal porque a gente, aí um pezinho na filosofia, né? A gente pode questionar o que é voz. Que legal, né? Porque a gente fala, voz é o som que as pregas vocais produzem. Certo? Só que a questão é que a voz do Pato Donald não tem produção de som nas pregas vocais. Ela é simplesmente ar sendo jogado para a bochecha, né? Apertando a língua com a bochecha. E aí, claro, né?
uma das coisas que acontece é a língua está numa posição específica. Então, ela está meio que travada. Uhum. Isso prejudica a gente na fala para pronunciar alguns sons. Sim. Aí vem a vantagem da fonoaudiologia, né? A vantagem que eu digo que, para mim, aconteceu dentro do curso de fonoaudiologia, que é uma visão fonética da fala. Então, conseguir mapear os sons que a gente usa para formar palavras. E aí eu consegui identificar os sons que, com a língua nessa posição, não são possíveis de fazer e os que são possíveis de fazer. O próprio dublador do Pato Donald fala que o pessoal da Disney